Há margem para o Governo dizer que precisa de mais receita de impostos, mais austeridade, quando não vemos certos comportamentos de corte de receitas de rendas certas e permanentes a avançarem ao ritmo que pelo menos foi prometido? Boa noite. Penso que não. Eu julgo que o Governo tem que muito rapidamente atuar do lado da despesa. Em Portugal, o Estado gastará por ano algo da ordem dos 70 e tal mil, 80 mil milhões de euros. E eu julgo que o orçamento está completamente descompensado. Desde logo, o facto da maior despesa serem juros da dívida pública é de uma incongruência, aliás, única no mundo civilizado. Em mais lado nenhum, o maior ministério de um país, aquele que mais dinheiro gasta, são os juros da dívida pública. Bastará pensar, por comparação, que o Serviço Nacional de Saúde custa cerca de 8,3. Portanto, os juros da dívida pública são, de facto, a maior despesa do orçamento. Um país gastar, um Estado, melhor dito, 9 mil milhões de euros em juros da dívida pública, ser essa a sua maior despesa, era um pouco como nós, na nossa casa, a maior despesa que tivéssemos fosse, imagina, em gasolina, gastar mais em gasolina do que gastar em comida. Portanto, há aqui uma descompensação. Isto resulta, desde logo, há uma grande opacidade, há uma falta de transparência orçamental terrível em Portugal, em que é difícil escrutinar qual é a estrutura da dívida pública. Mas o que é facto é que... Falta-lhe informação, como Falta informação para todos. Hoje... Mas está-me a dizer que os juros podiam ser mais baixos? Claramente, podiam ser mais baixos. Há muitos contratos, há muitos empréstimos contratados por sucessivos governos ao longo do tempo que têm taxas de juro que podiam ser perfeitamente renegociadas e resgatar os empréstimos que estavam para trás. É evidente que isto não é possível num país em que a banca tem o peso político que tem em Portugal. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a banca é um dos setores, a par das obras públicas e também da promoção imobiliária em certos campos, que domina completamente a vida política portuguesa e conseguem que, pela via parlamentar, pela via governamental, pela via do próprio regulador, dominar toda a regulação e a vida política. Explica em que sentido? O Banco de Portugal? Nós temos uma situação algo estranha em Portugal e penso que é única em termos europeus e do mundo civilizado, que é... Nos outros países é o Banco Central que supervisiona a atividade financeira. Pois em Portugal há algo completamente esdrúxulo que é, no Conselho Consultivo do Banco de Portugal, que a entidade que deve acompanhar a vida do banco e deve, sobre essa matéria, dar pareceres, tem assentos pessoas ligadas à banca privada. Ou seja, em Portugal são os privados que supervisionam o Banco de Portugal. Eu dou-lhe exemplos que são inaceitáveis noutros países. Nós temos no Conselho Consultivo do Banco de Portugal pessoas como Almerindo Marques, que está profundamente ligado ao BES, como é sabido. Pessoas como António de Sousa, que durante muito tempo foi o representante dos bancos privados. Ou seja, os bancos privados chegam ao ponto de dominar o sistema de tal forma que tem assento no Conselho Consultivo do próprio Banco de Portugal, que os devia supervisionar a eles próprios. Portanto, com este tipo de promiscuidade entre os negócios, a banca, a política, as obras públicas, obviamente que tudo é possível. É evidente que... Deixe-me só interrompê-lo pelo seguinte, estou a perceber o seu raciocínio, veja se eu estou correto na extensão de raciocínio que vou fazer, que é, eu não vejo em Portugal chamarem os privados, quem tem poupanças, a financiar a dívida pública com taxas de juros de 4%, que, por exemplo, os depósitos a prazo pagam, ou 3,5%, e vejo o Estado a pagar 6, 7 e 8% à banca no financiamento da dívida pública. Aliás, era possível fazer esse curto-circuito indo diretamente às pessoas? Absolutamente. E é isso que não é feito porque me diz que o circuito está influenciado pela própria banca? Exatamente. Durante muitos anos, aqueles produtos tradicionais, como eram os certificados da Forra, etc., foram deliberadamente, digamos, destruídos no sentido de favorecer a banca privada. Enfim, todas as famílias se lembrarão quando nascia uma criancinha. Portanto, o que está a dizer é que a diferença entre o 1% de juros que os bancos pagam ao BCE contra a entrega de colateral e os 6 ou 7% que cobram à economia e ao próprio Estado é para os bancos e podia ser para os aforradores particulares. Não, e desde logo podia ser para algo muito mais importante, que era reduzir a dimensão do orçamento de Estado. É que nós... Que teria de ser feito, claro. Absolutamente, ou seja, será que faz sentido o Estado estar a gastar 9 mil milhões de euros em juros da dívida pública? Do meu ponto de vista, obviamente que não. Aliás, repare que este ano já houve um orçamento retificativo que foi, enfim, digamos, de alguma maneira silenciado, em que havia realmente falta de receita por via, nomeadamente, de diminuição do IVA. E, na altura, o Ministro das Finanças veio dizer que havia alguma possibilidade de renegociar a dívida pública, nomeadamente no que tem a ver com as taxas de juros, exatamente o contrário do que andou a dizer durante um ano inteiro. Ou seja, ali, em meia hora, assim, de forma disfarçada, o Ministro das Finanças veio dizer que conseguia recuperar, assim,
por milagre, 400 e tal milhões de euros. Portanto, é possível fazer-se isso, se calhar não houve vontade até agora. Não houve vontade de certeza absoluta. Então, e nós portugueses devemos exigi-lo? E eu não tenho dúvidas sobre essa matéria, até porque estamos a falar da maior despesa. Que é mais que o Ministério da Saúde, como disse, 8 mil milhões contra 9 mil milhões. Há áreas em que, há despesa muito mais desbaratada, do seu ponto de vista relativo, mas em termos de valor absoluto, a maior despesa são os juros da dívida pública. Para concluir esta conversa, esta parte da conversa em relação à pergunta inicial, em relação aos pagamentos com as parcerias público-privadas, o que depende da sua resposta, uma vez que foi assim que me respondeu, é que também esta área está dominada pelo interesse financeiro, de que continue a ser assim e que os pagamentos continuem elevados. Absolutamente. Isso não tenho hoje dúvida nenhuma de que as parcerias público-privadas não são renegociadas, os valores não são diminuídos, porque há um interesse claro e há uma... No fundo, os políticos que tratam dessa matéria estão de cócaras perante os interesses, nomeadamente dos concessionários. Mas eles deviam perceber que não são 15 ou 20 banqueiros que votam neles, são, em teoria, 10 milhões. Sabe que o problema é que, infelizmente, em Portugal, a política foi se tornando, ao longo destes últimos 20 anos, numa mega central de negócios. De maneira que já é difícil, já é mais que promiscuidade. Promiscuidade é quando há muitos interesses comuns. Sim. Aqui, muitas vezes, são as mesmas pessoas que estão hoje no governo e amanhã na concessionária. Eu recordo-lhe só que todos os mais marcantes ministros das obras públicas dos últimos 20 anos, trabalham hoje todos nas parcerias público-privadas. Joaquim Ferreira do Amaral, Ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva, é hoje Presidente da Lusoponte, que é, aliás, a primeira e talvez a mais desastrosa de todas as parcerias público-privadas. Já está paga 2 ou 3 vezes e continuamos a pagá-la. Absolutamente, e desde logo os privados que foram, na altura, vendeu-se a ideia como se aquilo fosse um negócio privado, porque o Estado não tinha dinheiro, e os privados entraram apenas com 25% de capital. Porque a Ponte Vasco da Gama foi paga com dinheiros da Europa a fundo perdido, com as portagens da Ponte 25 de Abril e com o empréstimo do Banco Europeu de Investimentos também devidamente garantido pelo próprio Estado. Ou seja, os privados que construíram a ponte, não, pagaram 25% da ponte. Mas dou-lhe mais exemplos. A seguir, seja breve para muito rapidamente. Jorge Coelho, Ministro das Obras Públicas, onde é que ele está hoje? É Presidente Executivo da Motengil, a empresa que mais predominância tem no setor das parcerias público-privadas. Luís Valente Oliveira, onde é que ele está? Administrador da mesma Motengil. Portanto, ou seja, isto no fundo é todo um conjunto de ministros das obras... E o Estado também. Absolutamente. São ministros das obras públicas. E há o Menino Marcos que na sua vida pública pugnou sempre pela clareza e pela lisura de processos e agora, não dizendo que pratica o contrário disso, mas está também ligado é que estão todos ao setor privado financeiro. O próprio Mexias está ligado às parcerias público-privadas. Isto é um pouco a imagem que eu posso dar. Era como se um diretor de compras de uma empresa andasse a fazer compras a uma outra empresa de que sabia que amanhã iria ser o seu diretor de vendas. Parece que a Troika ficou surpreendida com o peso das empresas de eletricidade e da banca neste país. Absolutamente. Sobretudo a forma incongruente como está estruturado o Orçamento de Estado. Nós é que não ficamos assim tão surpreendidos. Tiago Caiado Guerreiro, a mesma pergunta inicial. Por que diabo é que os pagamentos das parcerias público-privadas, aquela renegociação foi para o último trimestre do ano? E para o último trimestre do ano, e parece que vai ser renegociada pelas entidades que a negociaram de início, o que revela logo que os advogados e as consultoras são aqueles que fizeram os contratos que foram ruinosos para o Estado. Tiago, explique lá isso melhor. Não é coincidência de um concurso de que quem vai, na teoria, renegociar para melhorar as condições do Estado foram aqueles mesmos que negociaram para tirar o risco totalmente dos privados para o Estado e fizeram as parcerias público-privadas serem absolutamente ruinosas em termos do que se paga.